Bora conversar hoje um pouco sobre advérbios e preposições. Isso aqui é uma dúvida que todos os alunos têm. Se você tem essa dúvida, você faz parte ali do 99% dos alunos, porque não adianta. Isso aqui é uma coisa que às vezes, até por não entender muito bem o que eles significam, a pessoa ela se confunde. Vamos lá. De forma bem simples, que eu gosto da forma prática, eu gosto da forma simples das coisas, tá? Você não precisa memorizar isso aqui como preposições de tempo, ou advérbios de tempo ou advérbios de frequência. Mas é legal você entender como eles funcionam. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, o que que é uma preposição? O que que você diria? What is a preposition? O que é uma preposição? De forma bem simples, é uma palavra pequena que conecta uma ideia na outra. Ou seja, é uma palavra pequena que conecta duas ideias, tá? Para ele fazer um sentido mais lógico. Por exemplo, essa frase aqui: The meeting is in an hour. A reunião é dentro em uma hora. O que isso significa? Que eu estou usando o in para conectar a reunião é dentro de uma hora. Eu estou usando essa preposição aqui de tempo para dizer quando vai acontecer. Então, dentro de uma hora, tá vendo que eu estou falando de tempo? Essa reunião vai acontecer, tá? Então, eu estou falando the meeting is. Se eu falasse the meeting is an hour, a reunião é uma hora, já dá um outro sentido da frase. Talvez não seja o sentido que você queira falar. Então, prepositions, né? Ou seja, preposições, são pequenas partículas que conectam uma ideia na outra para ele dar um sentido lógico da coisa, tá? Então, isso é uma preposição. Palavrinha pequena conecta uma ideia na outra. Advérbio. O que é um advérbio? De forma bem simples, é uma palavra que modifica o verbo principal da frase, tá? De novo, advérbio é uma palavra que modifica o verbo principal da frase. A gente tem vários aqui, por exemplo, nos adverbs of time, que seriam os advérbios de tempo, a gente vai falar sobre tempo, quando tal coisa aconteceu, acontece ou vai acontecer, ou está acontecendo, né? Enfim, podem ser em várias situações que você pode usar. Mas vamos pegar, por exemplo, essa frase aqui, ó. I traveled to Africa. Ou seja, eu viajei, passado, né, para a África. Então, eu viajei para a África. Se você fala essa frase, tá certo, tá correta, né? Porém, se você quiser complementar ela e dizer quando aconteceu, você vai adicionar, por exemplo, aqui, ó, last year. Last year, I traveled to Africa. Tá vendo? Isso aqui é um advérbio de tempo. Tá vendo que ele está modificando o verbo principal da frase? Que aqui no caso só tem um verbo, que é o viajei. Então não é difícil. É só você pensar assim: como que eu construo uma frase em inglês? A sua língua mãe é português. Então você precisa criar a frase em português, traduz ela para o inglês. No momento que você falou, externalizou a frase em inglês, você precisa ter em mente que você precisa tirar a prova real dessa frase. Essa frase em inglês está correta? Traduz ela de novo, na ordem lógica, para o português, sem pular palavra, sem ter pressa de traduzir. Traduz palavra por palavra até você ver, ah, ela faz sentido, opa, tá, tem alguma coisa fora, tá faltando alguma coisa. Talvez seja uma preposição, né? Preposição de tempo, ou um advérbio de tempo. Aqui, por exemplo, o to, ele é uma preposição. I traveled Africa. Imagina que você fale isso. I traveled Africa. Eu viajei África. Pera, tá faltando para. Ah, como que eu falo para? Ah, é o to. Para distância, ou troca, certo? To, preposição de distância, ou troca. Ah, yes, yes, yes. I traveled to Africa. Aí você traduz. I traveled, eu viajei, to, para, África. África. Oh, yes, good. Aí você quer complementar a frase? Você poderia dizer, semana passada, I traveled to Africa last week. Oh, isso é um advérbio de tempo. Você está mudando o verbo principal da frase. Você está agregando, complementando aquele verbo. Então não é algo super difícil. Você só precisa aprender a usar eles. E, de novo, lembrando de sempre usar a sua língua mãe, o português, como a língua de referência para você traduzir isso, né, para o inglês. Então, advérbios de frequência são os mais conhecidos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui always, usually, normally, often, sometimes, seldom. Esse aqui não é muito usado, tá? Rarely, né? E never. Quando que a gente usa advérbio de frequência?
sempre antes do verbo principal da frase. Por exemplo, o verbo principal aqui é wake, wake up, né? Que é acordar. Você poderia dizer assim, ó, I wake up early. A tradução disso é eu acordo cedo. Mas você quer dizer que você sempre acorda cedo. Isso é o quê? Frequência. Então você vai adicionar um advérbio, essa palavra que modifica o verbo principal. Ou seja, I always wake up early. Então, entre o sujeito, I, né? O sujeito é a pessoa, né? Você adicionou o advérbio entre o sujeito e o verbo principal. Sempre o verbo principal. Por que o verbo principal? Porque às vezes a gente tem um verbo auxiliar que ele não é considerado como verbo principal, né? Que seria verbo will, os verbos modais, né? Que eles são verbos auxiliares, enfim. O contexto aqui não é sobre isso, mas só pincelando. Sempre o verbo principal da frase você usa logo antes. Antes do verbo principal e entre a pessoa. Quando é o verbo to be, a gente precisa usar ele depois. Na tradução vai ficar fora, né, no português, porque o verbo to be ele é um verbo especial, então ele faz parte de uma segunda categoria, né, ou o segundo pilar do inglês, que são dois pilares, né? Posso falar sobre isso em algum vídeo também. Se tiver dúvida sobre isso, pode me perguntar e eu vou explicar para você. Mas she is never sad. É o quê? Ela nunca está triste. Você pode falar she never is sad. A pessoa vai entender normalmente, né, o que você quer falar. Tranquilo. Mas o correto é, quando tem o verbo to be, am, is, are, was, were, você precisa usar um advérbio de frequência depois do verbo to be, tá? Essa seria uma exceção da regra. Pode considerar como exceção da regra, tá? Aí é mais fácil de você relacionar isso na hora de falar. Então, revisão para terminar isso aqui. Prepositions. Preposições são pequenas palavras que ligam uma ideia na outra. Aí você pode estudar as preposições, são várias. Aqui são algumas só, mas tem muito mais, tá? Advérbios. O que são advérbios? São palavras que modificam o verbo principal de uma frase. Você complementa uma frase com eles. Você está dando mais detalhes sobre aquilo. Quando aconteceu, com que frequência, de que maneira aconteceu, né? Rapidamente, lentamente, enfim. Aí a gente está falando de outro, né? Que seriam adverbs of manner. São advérbios de maneira, né? Como a tal coisa aconteceu. Enfim. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, pode me mandar mensagem, a gente pode conversar sobre, ou em aula também. Mas não é uma coisa muito difícil, porém, é uma dúvida que todos os alunos têm, tá? Então, era isso, esse é o propósito desse vídeo. De novo, se surgir alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá. That's it, I'm off.